Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com a sua vida hoje e sempre. Hoje é dia 17 de maio, uma sexta-feira. Nós vamos dar sequência aos nossos encontros com Deus. Eu tenho falado a respeito de como que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem sido desconhecida nos dias de hoje. Ontem eu ia expor um pensamento meu, depois eu acabei deixando passar batido, mas quero retornar a ele agora. Eu disse que não conhecemos a palavra de Deus, e eu ainda falei, calma lá, há exceções. Tenho amigos que conhecem de capa a capa, sabem perfeitamente bem o que está contido dentro dessa palavra bendita e abençoadora. E com isso eles ensinam também as suas igrejas. Mas há aqueles que estão no púlpito falando, pregando. Tenho ouvido pregadores muitas vezes analisando erradamente os textos bíblicos, falando coisas que não estão no texto, foram incluídos ali. Por quê? Por desconhecerem algumas ciências fundamentais de interpretação da palavra de Deus, exegese bíblica, hermenêutica contemporânea, hermenêutica histórica, gramática histórica para saber os rudimentos, os fundamentos das palavras, e criam teorias, histórias, invencionices, e acabam muitas vezes prejudicando até mesmo os próprios personagens bíblicos. Eu penso que quando alguém se propõe a ir para o seminário, formar-se para ser pastor de almas, ele deveria fazer um estágio de pelo menos 3 anos na igreja local onde ele está servindo. Aí ele saberia o que é a igreja, como ela se comporta, o que ela ensina, o que são os fundamentos bíblicos. E nesses 3 anos ele deveria ler pelo menos 2 vezes as Sagradas Escrituras de ponta a ponta, para se inteirar do que está ali. E quando ele fosse para o seminário, a faculdade teológica, enfim, durante os 4 ou 5 anos que ele passasse dentro daquela entidade, ele deveria ler pelo menos 3 vezes de ponta a ponta as Sagradas Escrituras. Aí já seriam 5 vezes. E depois, a cada ano, o presbitério ao qual ele está ligado deveria exigir dele que a cada ano ele lesse, ele estudasse novamente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, passando por todos os livros, todas as genealogias, todos os personagens, pelo menos uma vez. Aí, à medida em que ele fosse crescendo no ministério, ele ia crescendo também no conhecimento bíblico, no conhecimento da vontade de Deus. O que você acha dessa ideia? É o que eu penso. Mas a gente não, infelizmente, nós não vemos esse tipo de coisa acontecendo, e as pessoas vão e ficam ali e tal. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, qual é a Bíblia mais correta que existe? A tradução mais correta que existe? Não existe. As Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira, da Casa Publicadora, enfim, elas são com uma tradução muito boa, mas elas obedecem basicamente o mesmo princípio. São homens que se sentam à frente dos originais. Sentar-se sobre os originais é meio, para estudar, para contemplar, usando os seus conhecimentos, as suas descobertas, a sua forma de se fazer gramática, enfim, e traduzem aquilo que estão nas línguas semitas do Antigo Testamento para o português, ou para o inglês, ou para o espanhol. O grego que está no Novo Testamento também para as línguas utilizadas hoje, enfim. Eu ganhei há pouco tempo atrás um Novo Testamento dos Gideões, que é distribuído nos hotéis lá na Grécia. E comparando o grego com o grego que é o clássico que eles falam hoje, a gente percebe que aquele modo de falar antigo já não é mais contemplado como é hoje. Então, qual é o certo? Qual é o ideal? Então, nós ficamos nessa dúvida. Não existe uma Bíblia certa. De uma forma geral, todas elas estão corretas, e de uma forma geral, todas elas apresentam pequenas variações na tradução. Por exemplo, em Êxodo, em algumas traduções, principalmente a corrigida, você vê que quando as hebreias iam dar à luz os seus filhos, elas sentavam-se no que eles chamam de uma cadeira de pedra. É um instrumento cirúrgico ou instrumento para o nascimento de crianças que as parteiras
do Egito usavam, com a finalidade de ajudar as mães. Na versão atualizada, as figuras de pedra, as cadeiras de pedra desapareceram. Um outro exemplo, em Gálatas capítulo 3, Paulo pergunta a eles na versão corrigida: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? E na tradução atualizada, esse para não obedecerdes à verdade já não existe. Eu fui procurar os originais. Nos principais originais, essa palavra ela existe ali como uma cópia, na margem, e não embutido no texto. Erro de copista? Pode ser. Agora, é fundamental? Eu penso que sim, porque lá no capítulo 5 de Gálatas, Paulo retoma o tema. E por que no capítulo 5 Paulo retoma o tema? Paulo é meio confuso, muitas vezes, naquilo que escreve, não que ele seja confuso no sentido de não saber o que está dizendo, mas ele é confuso no sentido de ordem, né? Agora sim, agora sim, agora sim. Parece que ele não obedece um esboço definido, um esboço detalhado sobre aquilo que ele está escrevendo. Mas ele é claro, ele é objetivo, ainda que ele atropele o assunto agora aqui, como eu particularmente às vezes faço, depois ele retoma o tema e esclarece o tema. Então, qual é a Bíblia correta? Nós não sabemos. A Bíblia correta seria bom que cada crente fosse instruído nas línguas semitas, na língua do grego, para que pudesse ler os originais. Como não pode, tem os pastores. Para isso os pastores vão às academias, aprendem, conhecem gramática, conhecem as traduções, conhecem como fazer tradução, conhecem exegese, conhecem hermenêutica, os fundamentos necessários, gramática histórica, e vai por aí afora para poder orientar o povo que está na igreja a conhecer a vontade de Deus que está expressa nas Sagradas Escrituras. Entendeu? Esse é que é o grande objetivo. Eu costumo dizer que eu não sei se as academias hoje, as faculdades, os seminários, eles melhoram ou eles pioram os nossos pastores. Por quê? Muitas vezes a grade curricular é uma coisa assim tão sem objetivo, sem necessidade, que matérias fundamentais, né, como eclesiologia, teologia sistemática, teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, psicologia, sociologia, filosofia e outras IAs mais aí, que poderiam auxiliar o pastor no seu trabalho do dia a dia, acabam ficando esquecidos. E depois, quando vai ao púlpito? Com qual fundamento ele sobe ao púlpito? Ah, mas aí você vai dizer o seguinte: não, mas tem o auxílio do Espírito Santo. Chegamos aonde eu queria. Sim, o auxílio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é dinâmico, ele é fantástico, ele é Deus. É Ele quem nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E como Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, o que compete a Ele? Nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, o homem precisa se adaptar, o homem precisa se preparar, o homem precisa crescer no conhecimento para pregar corretamente a palavra, porque a palavra diz que a salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, para não falar bobagens em nome do Espírito Santo quando estiver no púlpito. E o Espírito Santo aplica essa palavra aos nossos corações e nós crescemos. Por isso que eu acho, eu penso. Por isso que eu existo. Eu penso, por isso que eu existo. E eu penso que se nós não fizermos o nosso trabalho como pregadores corretamente, ensinando a palavra de Deus, vai surgir todas essas confusões na mente das pessoas, vão surgir todas essas heresias que permeiam em nossos meios, vão surgir tantas igrejas que ao invés de beneficiar o reino de Deus, meu Deus do céu, joga os muros e joga o reino inteiro por terra. Tem mais satanistas dentro das igrejas cristãs do que cristãos hoje em dia, fazendo esta obra diabólica de confusão que nós estamos vendo fazer. Você concorda comigo? Se você concorda, espalhe esta mensagem. Eu quero que hoje você tenha um dia de grande felicidade, de grandes vitórias na presença de Deus. Que a graça do Senhor Jesus ilumine a sua vida hoje e sempre, e que você seja uma bênção na vida de todos aqueles com quem você viver hoje. Amém? A gente se vê amanhã. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo no seu coração.